Alô, amigos do Facebook, é uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês. E no dia de hoje eu vim aqui apresentar uma coisa que tem criado muita polêmica no meio das denominações evangélicas e uma verdade que está sendo esclarecida a cada dia. E eu, como um cristão, como também um ensinador da palavra de Deus, eu fico muito contente em estar também ajudando a esclarecer as pessoas e tirar a exploração do meio das religiões. Porque o maior problema hoje são os escândalos que as religiões causam devido ao que é a exploração financeira. Eu não vou aqui para estar mencionando o nome de igreja A, B, C ou D, muito pelo contrário. Eu, independente de qual seja a sua denominação, qual seja a denominação que você esteja indo, nós estamos aqui simplesmente para falar, revelar a verdade para cada um e que cada um possa tirar proveito dessa verdade e fazer bom proveito também praticando dentro das suas igrejas. E uma coisa um trabalho que a gente tem elaborado aqui de conscientização é a respeito de um assunto muito polêmico, o assunto chamado dízimo. Você já deve ter ouvido aí muitas vezes pregações contra o dízimo no YouTube, no Facebook, protesto de pessoas que foram iludidas por essa promessa de que Deus iria abençoar as pessoas. Isso é uma grande mentira, porque Deus nunca pediu dízimo para você. E você pode olhar na escritura, lá no livro do profeta Malaquias, e vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, quer dizer, quando você ouve essa palavra todos os dias, ou pelo menos 4 ou 3 vezes, 5 vezes por semana nas suas igrejas, eu fico começando a querer entender que se Malaquias estivesse ouvindo estas palavras, ele iria estar automaticamente cansado. O único profeta que é mencionado em todos os cultos das igrejas é o profeta Malaquias. O único profeta que ninguém dá sossego, porque é um profeta que todos os dias ele é expressado em algum lugar do Brasil. Por quê? Porque é um profeta que fala de um assunto que envolve dinheiro. Aqui no trabalho que nós fizemos aqui, e está pregado em alguns postes aí na cidade de Sorocaba, fala sobre a questão do dízimo. Isso aqui ele só está trazendo uma luz, uma consciência para as pessoas sobre esse assunto. Denominações modernas omitem ou mentem a respeito sobre esse assunto chamado dízimo. Aí eu digo, não vou aqui citar nome de alguns, mas são padres, pastores, missionários, evangelistas, temos aí também apóstolos, esses homens que são chamados homens de Deus, estão aí simplesmente para uma coisa, para esconder a verdade do povo de Deus. Ou dos dois, ou por que eu coloquei aqui no papel, omitem ou mentem? Simplesmente por uma coisa, tem pessoas que são enganadas e levam a mentira à frente, ou seja, tem pessoas que às vezes acabam vendendo peixe da mesma forma que comprou, e outros não. Outros conhecem a verdade e omitem ela. Então isso também é pecado, porque quando você omite uma verdade, automaticamente você também está enganando. E isso que tem acontecido com esse assunto. Quando eu falo que essa história aqui é uma história secreta, não é uma história totalmente secreta, porque tem muitas pessoas que já estão conscientizadas a respeito desse assunto, e eu dou graças a Deus por isso, porque muitas pessoas já se esclareceram em relação ao dízimo. Muitas pessoas já conseguem compreender que esse dízimo ele é alimento. Muitas pessoas conseguem compreender que Deus não pediu o dízimo para brasileiros, para escoceses, para japoneses. Muito pelo contrário, Deus só pediu ao povo de Israel. Então, quando eu vejo pessoas sendo conscientizadas em relação a esse assunto, eu fico contente. Eu fico contente porque cada dia as pessoas têm
se conscientizado desta verdade que há muito tempo ficou presa. E agora, por meio das redes sociais, ela está sendo revelada a cada dia. E aí, eu começo a ir no livro do profeta Malaquias. Só para te dizer uma coisa. Primeiramente, antes de começar, eu quero te dizer uma coisa. Nós não estamos aqui para pregar contra a igreja. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para pregar a igreja. Porque a igreja, ela depende, ela é firmada na verdade. E por isso que nós estamos aqui falando da verdade para você. De primeira mão, eu quero que você consiga compreender uma coisa. Ninguém pode ler um livro pela metade ou usar um versículo para criar uma base para a doutrina. Até então, nos dias de hoje, desde a época que eu me converti, eu só vejo falar sobre Malaquias 3:10 e não Malaquias 1. Nunca ouvi um estudo sobre Malaquias 2, Malaquias no capítulo 3, versículo 6. Muito pelo contrário, só lemos Malaquias 3, 8, o 9 e o 10. E às vezes até o 12. E Malaquias 4 também nunca houve um estudo para se elaborar, para nós entendermos o texto. Então, quando você tiver essa oportunidade de estudar esses capítulos rapidamente, não percam, porque isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Por exemplo, aqui no Malaquias, no capítulo 1, falar resumidamente, já no versículo 1, já fala que é para o povo de Israel. Logo você já vê o profeta Malaquias ser levantado unicamente para uma finalidade: fazer com que o povo de Israel viesse a trazer não só os dízimos, mas o culto aceitável a Deus. Porque nessa época nós pelo menos entendemos assim que o cenário estava relaxado, um cenário onde pessoas estavam fazendo de qualquer maneira, adorando a Deus de qualquer forma. Ou seja, relaxadamente, e principalmente os sacerdotes. Então no capítulo 1 você logo vai entender isso, que estava falando de um povo que seguia rituais religiosos, e esse povo é Israel. No versículo 1, logo de início, você vai começar a entender que o profeta está falando, ele está falando para Israel. Ele diz assim a palavra de Deus, assim, no versículo 1 já diz: esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou a Malaquias entregar ao povo de Israel. Isso está no capítulo 1, versículo 1. Logo na sequência, você vai ver isso também no versículo 2, falando para Israel: o Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles me perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Deus responde: veja bem que coisa, Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e seus descendentes. Quem é os descendentes de Jacó? Israel. Então, pelo menos aqui no versículo 1 e versículo 2, você já consegue compreender que essa mensagem não é para brasileiro, não é para chinês, não é para escocês, mas é para Israel. E isso é interessante porque aí a pessoa pode dizer assim: não, nós somos o Israel espiritual. Isso é uma grande mentira, nós nunca fomos Israel. O povo peculiar de Deus, de acordo com a Escritura, é somente Israel. Israel seria uma referência para toda a humanidade, e mesmo assim não foi, porque Israel rejeitou a Deus. E nós, gentios, aceitamos a Cristo, aceitamos a mensagem que era para Israel. E é interessante que também no versículo 5 do capítulo 1, você vai ler assim: o povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Ela fala assim: então que coisa interessante. Abra sua Bíblia e veja aí no versículo
no capítulo 1, versículo 1, 2 e o versículo 5. Logo de início você já tem um grande esclarecimento. Este livro é para Israel. O profeta Malaquias foi levantado para pregar para Israel. Israel estava num ritual relaxado, num ritual religioso todo torcido, num ritual religioso todo bagunçado. E agora o profeta é levantado para chamar a atenção desse povo, fazer com que esse povo agora viesse a se direcionar novamente a Deus. E isso traz para nós um grande conforto. Você não se sinta obrigado em querer dar o dízimo, porque isso não é uma ordenança para você que é brasileiro. Isso não é uma ordenança para nós que somos gentios. Isso é uma ordenança para quem segue a lei de Moisés. Eu acho bem interessante isso, que logo na sequência, você vai ver também agora, resumidamente, que estamos aqui falando resumidamente, no capítulo 2, a gente vê aqui que Deus agora chama a atenção de homens, sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Sacerdotes eram homens que eram os responsáveis, não somente para pegar o dízimo. E veja bem, repare que ser sacerdote não é ser pastor. Ser levita não é ser cantor, igual muitos falam aí. Ser levita é ser um oriundo de uma das tribos de Israel, que era Levi. E aí quando os levitas que tinham essa obrigação não só de receber o dízimo, mas aqui a gente vai ver que eles tinham várias outras obrigações. As denominações ainda pregam somente o dízimo, mas se nós formos notar aqui, existiam outras regras a ser cumpridas. Uma delas, primeiro, é a circuncisão. A primeira regra para um judeu que estava de acordo com a lei de Moisés era circuncidar. Primeiro que hoje em dia ninguém quer circuncidar, só quer o dízimo. E quer em forma de dinheiro, não quer em forma de alimento. E aí eu já começo a ficar um pouco incomodado. Eu fico incomodado porque por causa da mentira que as pessoas pregam. A mensagem torcida, a mensagem toda extraviada, uma mensagem toda mascada, usando versículos bíblicos isolados. Igrejas como as igrejas pentecostais, igrejas como uma das que gastaram aí 700 milhões para construir um templo, outras que o pastor às vezes usa para comprar fazenda, comprar carro caro, outros. Isso, meu irmão, é um sistema religioso corrompido e mentiroso. Todos estão usando o nome de Cristo para levar fama e para se enriquecer às custas do nome que é sobre todo nome. E você tem cooperado muito com isso. Por quê? Por causa do engano. Porque muitas vezes as pessoas têm pregado engano para você e você tem aceitado. Você tem se sujeitado ao engano. E essa mensagem no dia de hoje é para conscientizar aqueles que querem viver uma verdade. Não aqueles que querem viver na mentira, viver na exploração, porque muitas vezes, de acordo com o livro de Deuteronômio, no capítulo 14, logo você vai ver ali que o dízimo ele tem uma característica. Qual a característica do dízimo? A característica do dízimo era uma espécie de caridade da época antiga. Ou seja, o povo de Israel levava o dízimo com o propósito de não deixar que os órfãos, viúvas e estrangeiros passassem por dificuldades. Eles tinham uma obrigação para com aqueles necessitados. E Deus havia falou assim, sempre vai existir pobres na terra, sempre vai existir pessoas necessitadas, pobres, viúvas, estrangeiros, e você, Israel, que cultiva, você vai levar esse dízimo até os sacerdotes, os levitas, para que eles possam distribuir para esses necessitados.
E da mesma forma, os levitas e sacerdotes não tinham também propriedades, eram homens que faziam uma obra de Deus por amor, e Deus tirou o direito deles terem terra, mas ficarem unicamente no templo. E nada mais justo que o povo de Israel sustentar esses levitas, sustentar esse povo que era necessitado. Mas isso também não dá o direito de pessoas usarem essas referências bíblicas no dia de hoje para estar aí, assim, falando que é para levar o dinheiro para a casa do tesouro. A casa do tesouro não existe mais, porque a casa do tesouro era Israel, era em Jerusalém, era no templo, e o templo não existe mais. Essas pequenos templos que nós vemos aqui no Brasil, em todos os lugares, seja de qualquer igreja ou qualquer denominação, isso não é casa do tesouro. Em língua hebraica, os judeus chamavam isso de Beit Hamikdash, que era considerado um lugar sagrado. E hoje, o cristianismo, ele já traz outra ideia. Ele não traz uma ideia de que Deus está no templo, mas de que nós somos o templo. E quando eu vejo essas faltas, né, que ensinadores cometem, assim como eu estou aqui também para aprender, estamos aqui para nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, eu fico muito triste que quando eu consigo compreender um pouco a palavra de Deus, e pessoas que compreendem muito mais do que eu omitem essa verdade. E as pessoas que, por sua vez, também muitas vezes trabalham, não têm tempo de ler a Escritura, outros estudam, outros têm seus empregos, outros têm suas ocupações, e eles vão à igreja e simplesmente acatam aquilo que foi dito. Usa-se um versículo da Escritura, como por exemplo, Malaquias 3:10, para justificar 10% da tua renda. E Deus nunca pediu 10% da tua renda. Deus nunca pediu o dízimo para você. Muito pelo contrário, Ele pediu para Israel. 400 anos antes de Cristo, o profeta Malaquias é levantado para convocar o povo a trazer os alimentos do campo, chamado dízimos. Para trazer esses alimentos com o objetivo de quê? De fazer com que os levitas, os sacerdotes, os órfãos, as viúvas fossem sustentados. E hoje nós vemos uma coisa diferente. Os dízimos vão para as denominações, pelas chamadas sedes, elas vão até as sedes, e lá eles ficam o dinheiro do dízimo e nunca mais voltam. Muito pelo contrário, vão direto para a conta de muitos. Uns compram carros, outros compram casas, outros compram apartamentos, outros compram Hilux, como a gente tem visto. E ainda, quando a gente prega dessa forma, eles falam para a gente ficar quieto, para a gente não falar nada para ninguém, para não pregar dessa forma. Por quê? Porque assim quebra-se o esquema, quebra-se a mentira. E essa mentira, para quem é corajoso, não estou falando diretamente a mim, eu sou simplesmente um homem que gosta de lutar pela verdade, como muitos aí estão. Hoje no Brasil, estamos aí aproximadamente aí com 20 milhões de pessoas fora das denominações. Não porque elas não acreditam em Deus, muito pelo contrário, porque elas compreenderam a verdade, compreenderam que estar dentro de uma denominação não é necessariamente a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que você faça igual no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 5, onde você adore a Deus na sua casa, onde você adore a Deus nos cultos, nos lares. Nós estamos incentivando as pessoas a irem em pontos de pregações, para que as pessoas se sintam melhor, para não se sintam coagidas em ficar levando dinheiro. Porque Deus, eu estava vendo a lista de pastores que têm cobrado para pregar. A lista começa com R$5.000 e vai até o mais renomado da atualidade aqui,
que é 50. Um cobra 5, outro cobra 7 mil para pregar, outro cobra 10 mil, outro cobra 12 mil, outro cobra 15 mil, outro cobra 22 mil, outro cobra 30, outro cobra 25 e o mais renomado cobra 50 na atualidade. Isso para pregar em cerca de 1 hora, no máximo 1h20 de tempo. E aí eu digo, o jogador de futebol em 2014, Neymar, ele ganhava 5 milhões de reais por mês. Fazendo os cálculos, cada meia hora do jogador Neymar saía em torno de 2 mil reais cada meia hora. Agora um pregador do evangelho, por exemplo, que prega em torno de 1 hora, os mais renomados ganham em torno aí de 5 mil reais o mínimo. Sai 2.500 meia hora. Você entende que se formos avaliar por tempo, um pregador do evangelho, ele está ganhando mais que um jogador de futebol. Do outro lado, isso eu estou falando daquele que cobra menos, que é 5 mil reais. Agora, se a gente for pular para aquele que cobra, igual Silas Malafaia, que cobra 15 mil reais para pregar, se ele pregar 1 hora, são 7.500 reais, ele ganha muito mais do que o Neymar em meia hora. Aí o Cláudio Duarte, que agora está em torno de 50 mil reais, um grande pregador, como os outros também são. Porém, a cúpula está aí, todo mundo ganhando dinheiro, à custa de pessoas leigas e neófitas. Então eu vejo, vamos lá, assim, como Marcos Feliciano cobrando, veio aqui em Sorocaba, andou rapando a igreja Assembleia de Deus, a igreja quadrangular aí com o seu dinheiro, foi lá em Presidente Prudente e levou os 35 mil reais, isso alguns anos atrás. Aí eu digo, assim, onde estão os verdadeiros homens de Deus, que pregam igual Pedro? Porque o Cristo chegou lá em Mateus capítulo 10, versículo 8 e disse, fala assim, eis que vos dou poder, para quê? Para expulsar demônios, veja bem, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, curar todo tipo de enfermidade e todo tipo de mal. De graça recebeis, de graça dai. Isso eu falo com o evangelho de graça e com sinais, prodígios e maravilhas, a ponto até de ressuscitar os mortos. Agora eu digo para vocês, esses camaradas vêm, além de cobrar, ainda não tem sinal. Só existe mentira no meio desses cultos. Existe emocionalismo, existe pessoas que estão sendo enganadas, coagidas a ofertar, coagidas a dizimar, sendo que Deus não pediu o dízimo, Deus também não está pedindo ofertas para o templo, Deus também não está pedindo que as pessoas sejam enganadas, muito pelo contrário, Deus dá tudo de graça para você. E tem muitos livros que a Escritura mostra isso, porém, eles não estão sendo ensinados. Aí eu vejo, no capítulo 2 de Malaquias, aí você já vai começar a ver outras coisas mais interessantes. Vai falar aqui, o aviso é justamente para os sacerdotes responsáveis pela ordem eclesiástica. O que Deus exigia no versículo 6 desses sacerdotes? Ele exigia honra, temor. Estava falando a respeito também desses sacerdotes, porque esses sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus. E Deus queria que eles honrassem o nome dele. E do outro lado, colocavam pão profano no altar, que existia uma mesa, onde teria que ser trocado de tempo em tempo, de semana em semana, o pão, e isso não estava acontecendo. Outra coisa que às vezes não se ouve na igreja, eles querem o dízimo, mas eles não querem fazer o ritual completo da lei de Moisés, que exige primeiro a circuncisão e depois na sequência 613 mitzvah que é falado. Esses 613 mandamentos têm que ser cumpridos à risca. E o interessante é que eu só vejo nas igrejas um mandamento, só o dízimo.
E não em forma de alimento como era falada na lei de Moisés, mas sim em dinheiro. Então nós ficamos muito tristes em saber que estamos lidando com gente mentiroso, com gente que gosta de enganar, com gente que não tem nenhum tipo de piedade dos irmãos que trabalham honestamente. Estamos lidando com pessoas que não estão nem um pouco interessadas na alma e nem na salvação. Muito pelo contrário, estamos lidando com pessoas que só querem arrancar o teu dinheiro, ficar rico a custo. Quando você vê na internet, você pode até falar, você foi treinado assim na tua igreja, de que você não precisa saber, porque Deus sabe o que faz, que você está dando dinheiro com amor e não precisa saber. Mas não há transparência nisso, meu irmão. A palavra de Deus nunca pediu para você não exigir algo do seu pastor. Muito pelo contrário, toda a igreja tem obrigação de saber para onde está indo o dinheiro, no que ele está sendo aplicado. E hoje, infelizmente, essas coisas não estão acontecendo. Pessoas estão colocando seus dízimos como se estivesse dando para Deus. E eu vou te falar, Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Deus, Ele não precisa do teu dinheiro. Deus, Ele precisa da tua honra, do teu temor. Lá no livro de Romanos capítulo 13, e no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: a quem vocês devem tributo, pague o tributo. Ou seja, se você deve tributo da tua casa, se você deve tributo do IPVA do teu carro, pague o tributo. Isso é uma lei humana, exige de você isso. Agora Deus, Ele exige o que de nós? Honra, amor, reverência. Deus exige de nós que nós respeitemos uns aos outros. E Deus, Ele não quer que você seja um homem da lei. E aqui, nós separamos aqui aproximadamente aí 21 versículos ou mais que falam somente em relação ao dízimo. E nós vamos estar agora sempre fazendo alguns estudos aqui. Se você achar por bem aprender um pouco mais, eu vou estar aqui no próximo vídeo falando sobre Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, que fala tem uma grande revelação da parte de Deus. Malaquias capítulo 3, ele chama a tua atenção. Veja bem, antes de você ler Malaquias capítulo 3, de costume, no versículo 7, 8, 9 e 10, leia Malaquias 3:1 também, viu? Malaquias 3:1, onde vai falar assim: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Ou seja, aqui existia um relaxo da parte dos sacerdotes, como nós já dissemos. E agora, Deus rejeita os sacerdotes levíticos, Deus rejeita esses homens que eram responsáveis em levar a mensagem da lei de Moisés, e agora ele coloca ali, ele fala assim: eu enviarei o meu mensageiro. Quem é esse mensageiro? O que esse mensageiro veio fazer? Esse mensageiro é justamente o mensageiro que iria colocar fim à lei de Moisés. A lei de Moisés sempre foi uma lei que o povo de Israel nunca obedeceu à risca. E aqui existiam esses rituais que nós falamos, e agora aqui existe uma promessa de uma nova aliança. E essa nova aliança, ela chegou até nós. Nós não vivemos a velha aliança ou o Antigo Testamento como muitos estão aí pregando. Nós vivemos uma nova aliança com Cristo. Pelo menos foi assim que as cartas de Paulo nos fez entender. Que a lei de Moisés ficou para trás e agora nós passamos a uma nova aliança. E essa nova aliança, ela está em vigor nos dias de hoje. E essa nova aliança não tem dízimo. Essa nova aliança, nós somos o templo. Essa nova aliança exige amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa nova aliança exige que você seja bondoso com o teu irmão. Essa nova aliança exige que você honre teu pai, tua mãe
e que você respeite a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Até a próxima, estaremos aqui falando de Malaquias capítulo 3 e prepare teu coração, porque há uma grande revelação da parte de Deus nesses capítulos. E você vai ver o que Jesus vai falar em relação à lei de Moisés. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.